monta uma tenda no estilo beduíno, de pessoas que habitam no deserto, ainda que estejamos aqui na orla do Mar Vermelho. Mas eu queria ler 2 versículos que se encontram em Isaías 54, falando sobre a importância da missão da igreja em pregar o Evangelho. A Bíblia diz no versículo 2 desse Isaías 54 o seguinte: alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação. Aqui tem a tenda, ali está o seu todo, mas a Bíblia traz uma ordem em Isaías, que conhecia muito bem esse tipo de habitação, para que alargasse o espaço de sua tenda, para que estendesse o seu todo. Isso é a missão da igreja. Porque muitas vezes nós ficamos confinados nos nossos endereços, no conforto do nosso hábito rotineiro, semanal, e nos esquecemos que a igreja ela foi fundada para que fosse multiplicada, para que fosse estendida, para que alcançasse outras vidas. Por isso esse texto é tão importante. Alargar o espaço da tenda não é apenas ampliar a construção no mesmo endereço, mas ir além, ir em outro espaço. E a Bíblia continua dizendo nesse versículo 2, e não impeças. Ela fala 2 coisas. Ela diz, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. As cordas é aquilo que amarra uma peça na outra, são os relacionamentos. É importante que a igreja cresça sem perder no seu foco, a integração dos seus membros, o relacionamento, que deve ser fraterno, deve ser em amor, deve ser em ajuda coletiva, deve ser no exercício de dons. Então amarra bem as cordas para que não haja cordas soltas, para que não fiquem pessoas isoladas. Porque a igreja não tem que ter o seu crescimento apenas pelo seu crescimento, mas pela qualidade do seu crescimento. Então ela diz, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. As estacas são as bases, seriam aquelas colunas que seguram a tenda, que são a estrutura doutrinária, a doutrina da igreja. A igreja ela é firmada sobre a palavra de Deus, ela não pode perder essa essência, porque muitas igrejas crescem numa mensagem água com açúcar, não dão alimento para o seu povo, e seu povo cresce desnutridos, não são fortalecidos pela palavra. Então tem que haver relacionamento às cordas, tem que haver estacas. E no versículo 3 diz, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que povoem as cidades assoladas. Essa tenda demonstra muito bem como eram as cidades naquela época, que eram, como nós chamamos hoje, de aldeias. Mas havia cidades que eram assoladas, suas pedras eram destruídas. E as pessoas voltavam a habitar nas cidades não morando debaixo das pedras destruídas, mas construindo tendas como essa. E Isaías, então, é chamado para dizer que o povo deveria alargar as tendas, mas sempre estendendo as suas cordas e fincando as suas colunas. Que a igreja não perca a sua característica jamais, que ela pense no seu crescimento, jamais deixe de fazê-lo. É uma ordem, alarga o espaço da sua tenda, mas que não perca a essência dos relacionamentos e na fundamentalidade da palavra de Deus, que é o que permanece para sempre. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.